Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Antônio da Cunha Araújo, sou vice-coordenador da CEVID, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e em virtude desta parceria do nosso tribunal com a CEVID, Escola da Magistratura e a FECOMPAR, foi preparado este curso de iniciação sobre este tema tão importante que é o grupo reflexivo responsabilizante para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa parceria nasce a partir de um contato da FECOMPAR, que é um grande parceiro, né, da nossa coordenadoria de enfrentamento à violência contra a mulher do Estado do Paraná, visando justamente a implementação desses grupos reflexivos nos conselhos das comunidades ao longo do nosso Estado do Paraná. Primeiro, porque o Conselho da Comunidade é praticamente um órgão presente em cada comarca, como órgão de execução que é, e esta parceria nos trouxe a possibilidade de ampliar o número de grupos reflexivos em nosso Estado, a partir desta união de esforços. Portanto, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses grupos reflexivos no sentido de capacitar as pessoas que estão na ponta, né, no operacional, de como fazer a implementação desses grupos reflexivos. Nós vamos dividir então a nossa fala hoje em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar sobre a origem, sobre a fonte legal, sobre a formatação do nosso grupo reflexivo e responsabilizante. E no segundo momento eu vou falar especificamente sobre o Conselho da Comunidade, como ele deve agir, quais são os cuidados que ele deve ter para começar o grupo ou para implementá-lo, aqueles que já iniciaram de alguma maneira. O foco não é especificamente ou exclusivamente o Conselho da Comunidade, mas também outros órgãos da rede, porque nós vamos ver ao longo da nossa fala que muitos outros agentes da rede de proteção da mulher também podem implementar essa prática. Portanto, grande parte do que eu vou falar aqui pode ser aproveitado por outros entes da comunidade e inclusive pelo próprio Poder Judiciário, que também pode compartilhar conosco esse momento aqui de reflexão. Avançando então, antes de falarmos sobre grupo reflexivo, nós temos que falar sobre o fundamento. Tá? Falar sobre grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência, estamos falando de uma política pública voltada à proteção das mulheres. Portanto, a gente começa trabalhando a ideia de proteção de direitos humanos. Né? Temos que lembrar de 1993, na Convenção de Direitos Humanos de Viena, onde a ONU vai declarar publicamente que violência contra a mulher é uma violação a direitos humanos. A gente sabe que é difícil explicar porque só em 1993 foi feita essa declaração, né? Porque a mulher sempre foi mulher e sempre foi ser humano, mas a ONU precisou falar isso justamente por essa dimensão inconcebível de violência contra a mulher e que vem aumentando ano a ano. Portanto, a importância de trabalhar política pública com a ideia de que estamos a trabalhar uma política de proteção de mulheres. Essa é uma promessa da nossa Convenção de Belém do Pará. Nosso país sediou aqui uma convenção importantíssima para a proteção da mulher, em seu artigo 3º e também o artigo 2º da nossa Lei Maria da Penha, que é nosso instrumento de trabalho para quem lida com a violência contra a mulher, onde há ali expressamente a promessa do nosso Estado de garantir à mulher uma vida livre de violência. Só isso. O artigo 14 da nossa Lei Maria da Penha traz para nós um instrumento de interpretação indispensável. Ou seja, o magistrado, o aplicador do direito e aquele que executa isso, que no caso são as pessoas que estão na ponta, devem considerar sempre os fins sociais. Os fins sociais a que se destina esta lei e análise das condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica familiar. Por que isso é importante na nossa fala hoje? Porque quando nós vamos falar de violência contra a mulher, nós temos que ter um foco, e este foco deve começar desde o primeiro encontro com a homem ou com a mulher até o final do nosso curso reflexivo e responsabilizante. A perspectiva de gênero. Nós não podemos deixar isso, é a nossa intencionalidade principal. Temos uma mulher em situação de violência e esta violência tem que ser analisada sob a perspectiva de gênero. E quando falamos perspectiva de gênero,
e estamos a analisar o desequilíbrio de forças dentro da nossa sociedade. E aí pode, né, vamos ampliar isso, lógico que isso é tema dentro do próprio grupo, né, o machismo, o patriarcalismo e tantos outros temas que ficam paralelos a esta questão. Gênero é sempre isso, é algo que pode ser e é construído socialmente. Não tem nenhuma relação com as diferenças biológicas entre homem e mulher. Homem vai ser sempre homem, mulher vai ser sempre mulher, não há como mudar o seu DNA. As funções biológicas de cada um estão definidas no nosso DNA, mas as funções sociais de cada um desses papéis é a sociedade que define. E é nessa perspectiva que o nosso grupo reflexivo tem que ser trabalhado, sempre com os fins sociais. E qual é o fim social? De equidade de gênero, de igualdade de direitos e de obrigações dentro da sociedade. Não tem nenhuma relação em o homem fazer mais ou fazer menos do ponto de vista biológico, mas sim do ponto de vista cultural. Isso tem a ver com o exercício de poder dentro e fora da família. Nós vamos começar um pouquinho agora também sobre, então, a parte de origem, onde nasce, onde vem esse grupo reflexivo, e nós vamos ver que isso é novo no nosso país. Nós ainda estamos engatinhando na implementação dessa política, mas nós vemos que ela nasce em 1970. Tá? Nós vamos utilizar essa sigla ao longo da nossa conversa, GHAV, que é o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência. Tá? Grupo de Homens Autores de Violência. Então, quando aparecer essa sigla, é disso que nós estamos falando. A origem em 1970, Estados Unidos, o movimento feminista trabalhando este tema. E aqui vem o primeiro paradoxo, o primeiro conflito que nós falamos. Como que o movimento feminista vai investir em programas para o homem? E aqui algo que muita gente tem dificuldade, inclusive as políticas públicas do nosso Estado, talvez por isso nós temos ainda pouco incentivo nesta política, é porque isso envolve dinheiro, isso envolve custo. E quem é que dentro da condução de um programa vai utilizar recurso que deveria ser canalizado para proteger especificamente a mulher e vai utilizar para dar cursos para homens? E essa foi a decisão tomada pelo movimento feminista lá em 1970, lá em Minnesota, onde dá início a esse embrião dos grupos reflexivos e tem como fundamento algo muito claro: só a punição não estava resolvendo. Então nós temos aqui alguns exemplos daquilo que incomodou o movimento feminista. A luta pela defesa da mulher, da sua integridade física e psicológica, estava sendo levada às raias do Poder Judiciário. Porém, se observava que no meio deste processo havia uma retomada de relacionamentos abusivos pelas mulheres por os mais diversos motivos, e nós vivemos isso ainda hoje. Quem lida com a violência doméstica sabe muito bem disso, que os fatores são enormes. Nós não conseguimos destruir a história de uma pessoa a partir do momento que ela inicia uma ação penal, um pedido de medida protetiva. Ela continua com o seu projeto de vida, com aquele homem, ou seja, com aquele familiar, de ter uma vida saudável, de ter um projeto lá construído. Então, o fato dela ter ido buscar ajuda não significa que ela quer acabar com aquele relacionamento. A gente precisa entender isso. E é por isso que as pessoas retomam relacionamentos, mesmo após agressões graves. Porque ela acredita que é possível mudar. Ela acredita que ela vai novamente ter aquele príncipe encantado ou aquele familiar de uma forma mais razoável dentro do seu dia a dia. Outro problema, os relacionamentos, mesmo quando terminados definitivamente pela mulher, eles eram reiterados em outro relacionamento por parte do homem. Ou seja, ele batia no primeiro relacionamento, brigava, terminava, separava, ia para outro e continuava a mesma prática. Ou seja, ele continuava reiterando esta violência, levando mais violência para outras mulheres. O terceiro ponto, a ineficácia da própria pena de prisão. Só prender por prender não fazia com que os homens reduzissem o nível de violência. Ou seja, a reincidência muito presente. Esses são os fundamentos, então, para começar a trabalhar o grupo reflexivo. E a grande sacada é: o homem não é somente a causa deste problema, mas ele é parte da solução. Porque as mulheres vão continuar tendo novos relacionamentos, e os homens também. Portanto, o homem tem que fazer parte desse processo reflexivo sobre a origem da violência, as causas da violência,
para que ela passe a não ser mais naturalizada. Essa é a grande intenção do grupo reflexivo. Colocar o homem neste processo para refletir qual é o meu papel de homem dentro da família, da sociedade, e se isso implica em ser naturalmente violento ou não. E por que ser homem tem que ser algo relativo ou próximo ou ligado à ideia de violência? Este é o grande mote, a grande intenção do nosso grupo reflexivo. O modelo aplicado nos Estados Unidos é esse que está na tela, o modelo Doolittle. Lá em Minnesota, e sempre aí com a preocupação feminista que vai se desenvolvendo até 1981, e onde ele começa então a se espalhar. O modelo Doolittle traz, inclusive é fácil encontrar isso na internet, com este nome mesmo, a roda da não violência, é o modelo que vai trabalhar alguns temas dentro deste relacionamento. Pode observar que a palavra principal dentro dessa roda da não violência é a equality, ou a equidade, ou a igualdade de gênero. E a roda da não violência é circulada por vários fatores, que vocês também podem encontrar ela traduzida, mas o mais importante, a perspectiva feminista, do ponto de vista do gênero, então, fatores culturais, individuais e situacionais que colocam e giram em torno de gênero e poder. Gênero masculino, feminino e poder. Quem exerce o poder e quem se submete a ele. E quando há enfrentamento dessa situação de poder estabelecida, normalmente a violência vem como principal instrumento para manutenção do poder. É dentro dessa perspectiva que todo o modelo Doolittle é trabalhado e depois se espalha pelo mundo. Outro ponto é a perspectiva cognitiva e comportamental. Desafia então as crenças que justificam a violência doméstica, como por exemplo o direito do homem de exigir determinadas condutas da mulher na sua vida interna, no seu ambiente interno, que coloca a mulher mais no ambiente privado e o homem mais no ambiente público. O homem é o pater família, o homem é quem sustenta a casa e a mulher é quem é responsável pela educação. Essas crenças que colocam, na verdade, a violência como foco, que é a violência dentro deste ambiente doméstico. E por cima, acima de tudo, a presença comunitária, ou seja, a própria comunidade como um todo age em conjunto dentro desse sistema de proteção, reprimindo e reprovando, ou seja, não mais se passa a mão na cabeça do agressor e dizendo, não, eu compreendo a situação. É um momento em que a sociedade diz, isso nós não queremos, isso nós não aceitamos, a violência não é a resposta, mesmo dentro da sua casa. Porque quando viola-se direitos humanos, mesmo dentro da sua casa, isso interessa ao Estado. Acaba com aquela ideia de que a casa é o recato, é o local onde ninguém tem direito de pôr a mão ou apontar o dedo. Essa resposta comunitária é o não à violência dentro do ambiente familiar. Tá? Seguindo, nós temos então o modelo Doolittle se espalhando pelo mundo, Noruega, Canadá, Espanha, Portugal, Austrália, e essas experiências vão se ampliando mundo afora. Em 2002, recomendação do Comitê dos Ministros da Europa, na Gabinete das Nações Unidas, em Viena, estabelece uma estratégia de combate à violência contra a mulher e coloca lá a intervenção com agressores, passando a ser essencial para a redução de violência doméstica e familiar, e aqui a gente começa a vislumbrar os grupos reflexivos e responsabilizantes como efetivamente uma política pública de Estado e internacional. Tá? E aí nós temos a Lei 11.340, que a nossa Lei Maria da Penha, implementando pela primeira vez no país a estratégia legal de intervenção com homens autores de violência, lá no artigo 35, onde estabelece que cabe à União, Distrito Federal, Estados e municípios criar e promover, no limite de suas competências, centros de educação e reabilitação para agressores. Então, a importância aqui que a lei trouxe a ideia de educar. Né? Para muitas pessoas, a ideia de educação dá a impressão de que a violência foi naturalizada e eu preciso educar o agressor, no sentido de que violência não é parte de um relacionamento saudável. E reabilitação àqueles que já incidiram na violência e agora precisam retomar a sua vida sem a violência como a chave para a solução dos seus problemas. Muda também o artigo 152 da LEP. Olha que importância a vinculação com o Conselho da Comunidade, já que o Conselho é um órgão de execução penal de auxílio direto ao Poder Judiciário na implementação de políticas na execução penal. Artigo 152 estabelece lá, no parágrafo único, que, quando trata, inclusive,
de uma das penas alternativas previstas no Código Penal e na LEP, que é a limitação de final de semana. Entre as condições dessa limitação de final de semana, coloca-se no parágrafo único: nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, observe que ele não cria uma nova pena alternativa, mas ele diz que, na limitação de final de semana, em que é obrigatória a submissão a cursos, quando for o caso de violência contra a mulher, este é o curso que ele tem que ser direcionado. Então não adianta mandar ele fazer curso de corte e costura, porque ele precisa compreender o processo onde ele está inserido para ter sido condenado. E aí me parece muito oportuna a mensagem do legislador. No Brasil, em 2011, a inserção dentro da Secretaria de Políticas para as Mulheres de diretrizes gerais dos serviços de responsabilização e educação do agressor. Então, observe lá no ponto 1, né, uma das diretrizes: condução e facilitação de atividades educativas e pedagógicas em grupo, que favoreçam uma conscientização por parte dos agressores quanto à violência cometida a partir de uma perspectiva de gênero feminista. Mais uma vez, lembrando aqui, não podemos perder isso desde 2011 está claro que não é só fazer grupo, não é só sentar e falar sobre sua vida, suas dificuldades, seus problemas. Não é terapia. Nós estamos aqui falando do ponto de vista de uma perspectiva de gênero e uma abordagem responsabilizante. E eu falo isso de uma maneira muito factual, porque já trabalho com isso desde 2014, desde a comarca de Campo Largo, Aumento da Tamandaré, hoje Curitiba, sempre trabalhando com os grupos, e a gente percebe que, a depender de quem conduz esses grupos, a gente pode perder esse foco, essa intencionalidade. E aquilo que era para ser algo de reflexão e de responsabilização passa a ser algo de estímulo à violência, onde os homens passam a se apoiar mutuamente no sentido de justificar a violência cometida, julgar ou pré-julgar a mulher nessa situação, e não é este o foco. Portanto, precisamos ter sempre em mente essa perspectiva de gênero, e o facilitador do grupo não pode perder esse foco. Inclusive, deve fazer a inserção imediata ou paralisar aquela discussão, retirar a condução para o nível em que ele está indo, para retomar essa ideia de perspectiva de gênero, desigualdade de gêneros neste processo que leva à violência e à responsabilização, ainda que seja uma autorresponsabilização. O Brasil, com a Lei 13.984 de 2020, traz uma inovação dentro da Lei Maria da Penha, onde cria expressamente a medida protetiva do artigo 22, inciso 6 e inciso 7. O 6 é o comparecimento do agressor a programas de reeducação e recuperação. Observe que o legislador não utilizou o termo grupo reflexivo ou grupo responsabilizante, que é o mais adotado atualmente pela doutrina. E o segundo é o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e grupo. Aqui nós estamos falando de atendimento psicossocial. Aqui é terapia. Aqui é terapia ou individual ou em grupo. No inciso 6, não. No inciso 6 é programa onde nós vamos trabalhar a reeducação. Nós vamos trabalhar a reflexão, nós vamos trabalhar a responsabilização, que é exatamente o que nós estamos lidando aqui. Portanto, nós temos a possibilidade de ter o grupo reflexivo na medida protetiva, então é quase imediato. Aconteceu a agressão, a violência contra a mulher, qualquer uma daquelas previstas no artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela pede a medida protetiva, e se o juiz entender cabível dentro dos fatores de riscos presentes, pode encaminhar imediatamente o agressor para o grupo reflexivo. Ou, em momento posterior, ele pode alterar, agravar a eventual medida protetiva, porque não atingiu aquele nível de segurança para a mulher. Então pode acontecer ainda dentro da medida protetiva, e pode acontecer no final de um processo penal, se vier a existir. Então, são dois momentos importantes que a gente precisa entender. Quando é aplicado esse grupo reflexivo? Então, medida protetiva e outro como pena. Então tem que ter um processo, devido ao processo legal aplicado, condenação, trânsito em julgado, e aí sim ele é remetido para a execução penal, onde a gente vai encaminhá-lo para o cumprimento dessa condição especial. Tá? Aí nós temos aqui uns dados importantes, até citei aqui o artigo 8º da Convenção do Belém do Pará, que também traz subsídio para isso. E aqui tem uns dados trazidos pela professora Alice Bianchini, já em 2013, quando estudou um pouquinho sobre os grupos de reflexão, como uma espécie de prevenção terciária. Tá? Então, segundo ela,
na pesquisa realizada lá no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher em São Gonçalo, no ano de 2009, menos de 2% dos homens que praticam a violência contra a mulher e participam dos grupos reflexivos voltam a agredir suas mulheres. É um número expressivo, né? De 100 homens, apenas 2 voltaram a agredir novamente as suas mulheres, desde que passaram pelo grupo reflexivo. Em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, a reincidência aí em torno de 4, também no ano de 2009. Já uma pesquisa feita no Juizado, na Vara Especial de Violência Doméstica, lá em São Luís do Maranhão, onde não havia grupos reflexivos, até 2009, 75% dos agressores eram reincidentes. Número superior à taxa de reincidência no estado de São Paulo, que gerou 58%, e no país era de 70%. Portanto, a diferença é absurda do ponto de vista da proteção da mulher. E aqui a gente já vê a importância disso, e esses números não são isolados. Vários colegas que já aplicam isso, né? O próprio Conselho da Comunidade, em algumas comarcas já tem essa referência. Pelo número de pessoas que passam, isso é muito importante, o registro de cada uma das pessoas que passam por ali, porque depois a gente tem dados para comparação, para justificar essa política pública, sempre vai ficar em torno disso, sempre abaixo de 5%, que é um número muito importante. Aqui em Almirante Tamandaré nós tivemos essa experiência, foram 200 homens que passaram aqui, no período aqui de 3 anos, e apenas 4 homens passaram novamente pelo sistema de justiça, né? Ou seja, houve ali um novo fato, uma prisão em flagrante ou até um novo processo. É evidente que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de que é uma reincidência formal, ele passou por um novo processo, não significa que não cometeu novas violências. Muitas vezes a violência vai descendo de grau, o grupo faz com que a pessoa reflita sobre as consequências, ele conhece as consequências da lei, recebeu orientação para isso, ele sabe que ele não pode mais adotar posturas violentas, porque ele pode ir preso, já tem uma medida protetiva anterior, já tem um fato teórico, cada dia mais vai sendo mais gravoso o tratamento que vai ser recebido. Então há uma tendência de que aquele que batia efetivamente possa começar a xingar. Não, vem aqui para violência moral, ou violência psicológica, que ela não deixa tantos sinais. Mas ainda assim é um dado de proteção da mulher, porque reduz o número de mulheres em situação de grave violência, por isso uma política tão importante. E aqui é importante lembrar que atualmente a nossa desembargadora Ana Lúcia, que é a nossa coordenadora da CEVID, está coordenando a COCEVID, que é o Colégio Nacional de Coordenadores Estaduais de Violência contra a Mulher, uma pesquisa junto com a Universidade Federal de Santa Catarina para mapear justamente os grupos existentes no Brasil todo e os índices de reincidência, para justificar esta política pública como um efetivo instrumento de proteção da mulher. Portanto, a gente precisa desses dados de reincidência para poder comprovar isso como um instrumento de proteção real. No Paraná nós temos a Lei Estadual 20.318, é importante ler essa lei, porque ali nós temos várias diretrizes sobre como implementar, quais são as regras que devem ser aplicadas, princípios importantes, e o que nos enche de orgulho é que essa lei é uma das primeiras a ser publicadas no país, em nível estadual, tratando especificamente dos grupos reflexivos, e responsabilizantes. Então, é uma lei que foi pensada, estudada com muito carinho, com parceria com várias mãos, e isso é um orgulho para nós, porque a partir dessa lei outras foram nascendo, seguindo o caminho do estado do Paraná. Portanto, é uma lei muito importante para nós e nos enche de orgulho, porque inclusive o Paraná é pioneiro na implementação dos grupos reflexivos, e em número de grupos, inclusive, nós somos muito além de grandes estados do nosso país. A recomendação 124, isso também é muito recente, 7 de janeiro do ano passado, 2022, o Conselho Nacional de Justiça chama a responsabilidade e recomenda aos tribunais que instituam e mantenham programas voltados à reflexão e responsabilização de agressores de violência doméstica. E também estabelece diretrizes. Então, recomendo também aos colegas que queiram conhecer, procure essas diretrizes, que vão seguir muito, aliás, do que já está na nossa lei estadual. Tá? E aqui, 3 materiais que eu entendo de suma importância para quem quer iniciar esse projeto. Tá? Primeiro, o Guia Prático, que foi elaborado também em parceria com a CEVID e o Tribunal de Justiça, e o Guia Teórico. Tá? O Guia Prático vai praticamente nos dar ideias de como fazer acontecer
o nosso grupo reflexivo lá na minha comarca, com todas as minhas dificuldades, com opções, com alternativas para a solução, e o guia teórico é a parte do conhecimento da violência de gênero. A gente tem embasamento para a condução desses grupos, para que a gente não se perca durante as discussões com os próprios homens. Tá? É muito fácil a gente perder essa linha, esse fio da meada, essa intencionalidade, se a gente não tivesse embasamento teórico. Então, começar a trabalhar isso exige estudo, exige aprofundamento. Então, está disponível no site da CEVID esses 2 materiais, e ao lado a recomendação da pesquisa que eu acabei de referir. Né? Então, uma pesquisa aqui, um mapeamento que foi realizado no Paraná, depois foi ampliado para o Brasil, e aqui nós temos o resultado. Então, nós temos dados importantíssimos de tudo que acontece nos grupos que foram identificados no nível brasileiro. Tá? E essa pesquisa foi também disponibilizada recentemente, está facilmente encontrada aí na internet, também conduzida pelo Dr. Adriano Beiras, da Universidade Federal de Santa Catarina, num trabalho junto com o Tribunal de Justiça. Tá? Aqui dentro desse próprio material, aqui a gente tem uma ideia de onde vêm as nossas medidas protetivas. Eles analisaram ali 312 grupos no país, sendo desses 312 grupos, eles analisaram que 64% vem de medida protetiva. Tá? E até tem essa questão da proximidade do fato. Então tem uma ideia, a situação está muito grave, o homem está muito nervoso, não aceita o término do relacionamento, ameaça de invadir a casa, que vai matar, que vai se matar e coisas dessa natureza. O grupo acaba aparecendo como uma opção próxima do julgador, de encaminhar para ver se baixa esse nível de ansiedade imediato. Portanto, pode observar que é um número bem expressivo, 64%. E outros 43% também vêm de pena, tá? nesse grupo. E às vezes os dois entram na medida protetiva e na pena, por isso que dá esse conflito com os percentuais. Então, o juiz manda, às vezes, na medida protetiva, e na condenação, quando é o caso, ele mantém como condição da pena também a submissão ao grupo reflexivo. Tá? Aí a gente tem outras opções, né, outras situações, e pode ver que nós temos, inclusive, a busca ativa, né, quando a rede de proteção vai buscar a pessoa, recomenda participar do grupo, tem aqueles que se apresentam voluntariamente, tem aqueles que são executados, né, por outras instituições, então instituições religiosas também determinam, tá? E outros parceiros privados que fazem encaminhamento. Mas, via de regra, a medida protetiva ela tem um caráter cogente, então ela vai nascer de uma ordem judicial. Pode entrar alguém de busca espontânea? Pode, não há problema nenhum, não há nenhuma vedação a isso, desde que a pessoa esteja livremente ali, né, e cumpra as regras, os combinados que são tratados no início do programa. Não há problema algum dele participar. Muito pelo contrário, essa política pública deve ser o quanto mais ampla, melhor. Mas a regra é cogência. Qual é a cogência? Tem uma ordem judicial. Tem que ser submetido e se não cumprir, lógico que tem consequências. Né? Mas o foco sempre é aumentar a proteção dessa mulher. Já antes dessa alteração, na 13.984, na Lei Maria da Penha, já existia no artigo 22 da Lei Maria da Penha uma previsão, no parágrafo 1º, de aplicação de outras medidas não previstas. Então, são as medidas protetivas atípicas, em que o juiz poderia, sempre visando a segurança da mulher, aplicar. E era o que eu fazia, por exemplo, antes dessa lei em 2020. Já existe, eu já aplico esse programa desde 2014, ali em Campo Largo, em Almirante Tamandaré. E a lei só veio sacramentar, legitimar essa aplicação. Tá? Então, existe, mesmo para que antes da lei já existia previsão legal, não havia nenhum vício no encaminhamento, nem arbitrariedade. Tá? O princípio da legalidade na medida protetiva já estava amparado por conta deste parágrafo 1º, visa sempre proteger pessoas e não processo, então independente da discussão se tinha natureza civil ou se tinha natureza penal, lembrando, estamos aqui numa medida de proteção de gente, de pessoas, de seres humanos, e não do processo, né? Não da natureza deste processo. É uma cláusula rebus sic stantibus, ou seja, desaparecendo os fatores de risco, pode-se mudar a medida protetiva. Então, se alguma situação recomendou, a mulher tinha uma situação grave, pediu afastamento do lar, pediu proibição de contato, e amanhã ela vem e comunica no processo que se reconciliou com o agressor, mas eu tenho a presença de um fator grave de risco, até pela violência que foi praticada, o juiz pode substituir aquela medida de afastamento, de contato, que vai ser inevitável, eles já estão juntos novamente, mas encaminhar o homem agressor para o grupo reflexivo.
Isso pode facilitar esse processo de reaproximação e garantir a segurança da mulher. Ou seja, não está mais proibido de estar dentro de casa, não está mais proibido de ver os filhos, não está proibido de ver a mulher, mas tem que submeter esse programa de reflexão sobre os motivos que o levaram a passar por essa experiência ruim na vida dele. E isso pode ser um fator importante de proteção dessa mulher que muitas vezes estaria acreditando que tudo vai mudar, que não vai acontecer mais, e a experiência tem mostrado que acontece. Tá? Então, surge aí como uma possibilidade de mudança. Deve ser aplicado de acordo com o FINAR. O que é o FINAR? Então, é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Feminicídio. Então, é importante aqui, os conselhos que vão entrar nessa luta, que vão entrar nesse caminho, também ter esse cuidado de conversar, de orientar a equipe e até a própria magistratura, da sua capacidade de gestão desse grupo. Esse grupo, em regra, em média, vai atender 15 pessoas. É o máximo possível dentro de um grupo. Mais que isso, a gente perde o controle e a qualidade da nossa mensagem é perdida. Portanto, nós estamos falando de um grupo que vai levar, em média, 60 a 90 dias para ser concluído. Então, a cada 60 a 90 dias, eu consigo passar 15 pessoas. Se todo dia eu recebo 2 ou 3 medidas protetivas para analisar e todas eu mando para grupo reflexivo, ao final do mês eu tenho 60 pessoas. Um mês, 60 pessoas que eu mandei para o grupo. Eu vou levar anos para conseguir vencer essa fila. Quem dirá os processos de execução penal? Então, exige-se a triagem. O magistrado precisa estar atento a isso, que não é só mandar para o sistema todos os casos, mas sim os casos mais graves. Os casos que indicam um fator de risco mais elevado, iminente contra essa mulher, tá? E olhando, lógico, do ponto de vista que violências mais graves, você vai colocar isso como condição da pena. Então, isso pode ser trabalhado mais no futuro, mais à frente, e eu tenho que fazer girar esses grupos, criando 1, 2, 3, até mais grupos em cidades maiores. Foco no risco imediato de novas violências. Esse é o grande objetivo do grupo reflexivo, proteção da mulher. Agora, do ponto de vista penal, ainda fortalecendo a ideia da execução penal, e do Conselho da Comunidade, que é o órgão de execução penal, o conteúdo como pena restritiva de direito. Tá? Então já falamos um pouquinho sobre a pena restritiva de direito, que é a limitação de final de semana. O artigo 5.2 traz lá a ideia de que eu posso incluir no tema a ser tratado dentro dessa limitação de final de semana a violência doméstica, que é o caso do grupo reflexivo. O artigo 48 do Código Penal vai nos dizer que a limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado para orientação. Então, é lógico que o magistrado, dentro da sua realidade, dentro da sua comarca, pode utilizar, inclusive, fora do final de semana, utilizando este curso como cumprimento desta pena específica, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de acordo com a sua possibilidade. Tá? Aí eu trouxe ali algumas condições também, a súmula 588, que vai falar que é impossível a substituição da pena de prisão por pena restritiva de direito em crimes que não têm violência real. É possível, tá? Muitos colegas já o fazem. Como condição de sursi também no artigo 79, desde que adequado à situação. Então aqui nós temos limitação de final de semana com pena alternativa, temos regime aberto como condição especial, livramento condicional e sursi penal. Tá? Então, os fundamentos legais estão aqui. Todas essas possibilidades são aplicadas Brasil afora, inclusive com apoio do próprio FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes e Juízes da Violência Doméstica. E a gente tem também a ideia de que o grupo reflexivo não é uma pena alternativa autônoma. Tá? Ele é o conteúdo da limitação de final de semana. Tá? Essa matéria, inclusive, está em discussão no próprio FONAVID, porque tem algumas decisões de alguns tribunais, dizendo que, por ser tratado como uma pena restritiva de direito, ele não poderia ser condição do regime aberto. Então, coloquei ali na sequência, inclusive, uma decisão do nosso ex-presidente do tribunal, desembargador Kifuri Neto, onde ele coloca expressamente a possibilidade de aplicação do grupo reflexivo dentro das condições especiais do artigo 115 da LEP. Em conclusão, nós temos, então, o grupo reflexivo não é uma pena, mas é um conteúdo da pena restritiva de direito, pode ser condição especial do regime aberto, pode ser condição do sursi, pode ser condição do livramento condicional. E também com medida protetiva de caráter autônomo, com previsão legal para salvaguardar a vida da mulher e aplicada
observando o devido processo legal e, acima de tudo, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Qualquer interpretação diversa implicaria, portanto, em violação ao princípio da vedação do processo e da proteção deficiente no que toca à interpretação das normas de direitos humanos.